Olá, tudo bem? Eu sou Marina Maimone e esse é o Hubcast. Estamos aqui novamente para falar de um assunto que foi super interessante. Teve muita pergunta, muita discussão, muito bate-papo no episódio passado, que foi sobre terapia sistêmica. Então, doutora Regina Moraes, seja bem-vinda mais uma vez ao Muito nosso obrigada. Hubcast. Sempre um privilégio estar aqui. E falando da terapia sistêmica, mais Melhor ainda. ainda, né? Sérgio Maimone, pai, muito bem-vindo novamente. Tamo junto. E agora, pessoal, a gente vai aprofundar mais o tema terapia sistêmica. Ficou muita dúvida, muita pergunta, muita discussão bacana aqui, tá, Regina? E hoje a gente vai tirar um monte dessas dúvidas. Mas Vamos lá. antes disso, eu queria pedir, quem está curtindo, quem está gostando da nossa conversa, do nosso bate-papo, dá o joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha com pessoas que você acha que vai gostar de entender um pouquinho mais sobre empreendedorismo, saúde, tecnologia, inovação. E vamos junto. A presença de vocês é muito importante pra gente, tá bom? Vamos lá, Regina. Vamos embora. Você que está aí do outro Sabatina. lado. Hoje, essa semana, essa edição agora, eles não podem falar ao vivo com a gente, porque é gravado. No entanto, você pode deixar as suas dúvidas aqui, porque a gente tem outras edições. Você pode falar com a gente no nosso Instagram, tá? O meu é @ReginaMoraesTSI. O do Sérgio. Qual é o seu, Sérgio? Boa pergunta. Exatamente, é esse que está aqui embaixo, né? Exatamente é esse. Marina, o seu Instagram. Marina Maimone. Eles estão pensando que é brincadeira, não. O Sérgio, ele não sabe o Instagram dele. É real. Mas, enfim, mas eu quero só deixar aberto, né? Acho que nós queremos deixar aberto, que se você que está aí do outro lado não tiver ainda, né, ou não puder fazer perguntas nesse episódio, porque ele está gravado, deixe sua pergunta aqui que a gente pode voltar em outro momento falando, ou então eu mesmo vou responder. Regina vai estar aqui tira... sempre, pessoal. Por favor. Não se preocupem com isso. Então vamos embora, vamos meter bronca. Vamos lá. A pergunta que mais fizeram foi o que é terapia sistêmica? Para quem ela é indicada? Quem precisa? Como é que funciona um pouquinho essa questão da terapia sistêmica? Certo. Eu vou buscar aprofundar ou abrir essa consciência o máximo possível, tá? Não existem pessoas que estão precisando com uma especificidade. Ou seja, se você tem isso, você precisa de uma terapia sistêmica. A terapia sistêmica também vem trabalhar o autoconhecimento profundo, vem trabalhar a ressignificação, vem trabalhar o empoderamento pessoal. Então, não é uma coisa de, eu estou com uma coisa no estômago, então eu vou procurar um gastro. Não é isso. A terapia sistêmica vem como uma psicoterapia breve. Ela olha o ser humano como um todo. Então, não somente o que você traz de queixa, mas como o seu corpo está revelando essas traumatizações, como a sua voz está impulsionando ou potencializando aquilo que você está pensando, como é que o seu sistema familiar, porque sistêmica vem de sistema, ou seja, tudo está ligado. Quando a gente começa a entender que o ser humano que vai para um médico, ele está sendo tratado por partes, a gente sabe que aí começa um erro. Então, se você está trabalhando a sua ansiedade por partes, se você está trabalhando a sua questão emocional, a sua disfunção, a sua paralisação por partes, você não deve vir para uma terapia sistêmica. Por quê, Regina? Porque na terapia sistêmica você vai ter que ter uma coisa chamada autorresponsabilidade, de abrir a sua mente para entender o que você está passando e para decidir ou não mudar, ou não ressignificar. A gente não é aquela coisa passiva, né? Não, nunca, nunca. Tanto que a gente não chama o cliente, a pessoa que faz a terapia sistêmica, de paciente. Aqui ele é cliente. Ele é um agente ativo, né? Para quem não assistiu o episódio passado, pode dar uma voltinha lá para assistir porque é que a gente está falando isso, o episódio 1. E aí, o agente ativo é aquele que pratica a ação. Ou seja, eu posso trazer aqui para aqueles que foram para as aulas de português. Se você é sujeito da sua vida, você está com o poder de administrar os seus resultados. Se você é predicado, agente passivo ou paciente, você está somente sofrendo essas ações e esperando que as suas mudanças comportamentais ou emocionais venham através do que está fora. Um medicamento, uma pessoa, uma experiência, e não é isso.
né? Cura emocional. A gente tem que ter uma coisa muito consciente dentro da gente. Cura emocional é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, tá? Primeira coisa. E aí a gente é embasado em algumas leis. Leis, inclusive, naturais, como a lei da hierarquia. Regina, que lei da hierarquia é essa? É a gente entender que todos que vieram antes de nós são maiores que nós. Então, meu pai e minha mãe é maior que eu. Ah, mas eu me formei. Ah, mas eu sou uma mestra, eu sou médico, eu sou isso, meu pai é um analfabeto. Ele é maior que você. Baixa a cabecinha, porque se não fosse ele, você não estaria aqui. Perfeito. E dentro dessa hierarquia também é importante entender que cada um no seu quadrado. Então você não pode pegar uma mãe que vai cuidar, uma filha que vai cuidar de uma mãe, mudando e invertendo esses papéis. Essa mudança e essa inversão de papéis pode trazer muitos emaranhamentos. Do mesmo jeito que dentro de uma empresa, e aí a gente entra também com toda a parte sistêmica na área corporativa, em treinamentos, em Porque não é só para workshopping. pessoa. Não, pode ser também feito. Legal. Toda a parte sistêmica pode ser levada para o mundo corporativo. Se você entra na empresa e você desrespeita a hierarquia, você cria emaranhamentos. Emaranhamentos que vão resultar numa baixa produtividade, numa questão de pouca produção relacional, porque a gente fala hoje de inteligência relacional, não é somente mais inteligência emocional, é inteligência relacional. Ou seja, você tem que aprender a se administrar e administrar o relacionamento com as outras pessoas. É a sua comunicação com a comunicação dos outros. Então, se eu entendo que a hierarquia ela existe dentro da minha família, se eu entendo que a hierarquia existe dentro do meu trabalho, e quiçá eu entendo que existe uma hierarquia até na minha parte com os meus amigos ali, eu tenho mais saúde. Primeira lei, cada um no seu quadrado. Porque senão eu vou até aproveitar aqui, mas e aí só vai quem está no YouTube, no Spotify, vai ter que dar um pulinho lá no YouTube. Vamos imaginar que eu tenho futuro, uma base branca aqui na minha frente, e tenho passado. Regina, explica um pouquinho o que é isso aí que você está fazendo. Tá, eu estou fazendo essa explicação em cima de uma constelação sistêmica, que é a constelação individual com os bonecos, que tem na terapia sistêmica comigo, tá? Tem pessoas que fazem na água, tem pessoas que fazem a constelação familiar, em grupo, com né? pessoas em grupo, né, com representantes, Isso. pessoas, e eles vão sentir essas emoções, essas energias. Desculpa te interromper, Regina. Explica aqui o que seria constelação. Porque as pessoas já vão olhar constelação como se fosse no céu. É. A ideia, né? Para quem não entende. Porque, na verdade, eu diria que as pessoas estão sabendo mais sobre constelação e criando um preconceito. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para perto de você. Tá. Do que tendo essa ideia de, eu estou olhando para o céu. Né? A constelação é uma representação do teu sistema familiar. Energético, tá? É como se mostrasse, vamos pegar como exemplo para ficar mais fácil para quem está em casa. A constelação, todas as estrelas do teu sistema familiar, elas têm uma ligação umas com as outras e que resultam em determinados comportamentos ou honras, tá? Então, essa constelação que eu estou mostrando aqui é uma constelação com um campo energético, onde, trazendo um exemplo chulo, é como se eu pegasse a vida do Sérgio e colocasse num tabuleiro de damas. Cada pessoa, cada um daqueles... Vai ter sua casinha, né? Cada um dos personagens da dama não, do xadrez, elas têm um papel. Elas têm uma função. Elas não podem sair das suas funções. E o que acontece na nossa vida, muitas vezes? A gente sai das nossas funções. A gente sai dos nossos lugares. A gente desrespeita a lei da hierarquia. Então, o que eu queria mostrar aqui, só para quem está em casa entender? Quando aqui está o futuro, tá? Para quem está em casa. João, como é que está aí a imagem? Tá ok? Vou botar aqui na lateral para ficar mais fácil. Aqui está o futuro. Aqui está o passado. Aqui estão os meus pais. Aqui estou eu. Quando eu mudo de lugar com os meus pais, pode acontecer duas coisas. Ou eu vir aqui para trás e cuidar dos meus pais dessa forma, e aí a energia inverte, porque quem manda energia para mim são os meus pais, os que vieram antes para que eu vá para o mundo. Eu vou para o mundo, eu tenho que olhar né? Vai levar para frente. Eu vou para frente, porque eu sou a eternidade deles. Né? Eu sou a eternidade de muitas pessoas. Ou eu simplesmente olho para os meus pais,
dando as costas para o futuro. Como é que eu vou andar para o futuro de costas para ele? Sim. Então, essa lei da hierarquia, quando as pessoas começam a entender, elas começam a perceber, sem muitos movimentos dentro da própria terapia, que há os emaranhamentos que já são simples e fáceis de perceber. Aí depois a gente vai trabalhar o comportamental para que essa pessoa esteja no lugar Consciente dela. disso, para que tome consciente. atitudes para que mude isso aí. Exatamente, exatamente. A segunda lei, por exemplo, a lei do pertencimento. Nós temos uma necessidade de pertencer a algo. Né? Pertencer a um clã, pertencer a um grupo, pertencer a ser aceito, né? Ser aceito. É a chamada validação. É você se reconhecer. Então, muitas são as vezes que para a gente ter certeza, e isso é no nível inconsciente, para a gente ter certeza que a gente pertence a pai e mãe, a gente começa a ter umas honras. Lembra que eu falei de honra lá no episódio passado? De fazer o que eles querem para me sentir pertencente, porque eles estão me validando. Uhum. Eles estão me dando é meu filho, é minha filha, eu estou abençoando. Porque a gente tem essa necessidade de saber de onde a gente vem, a gente tem essa necessidade, literalmente, de pertencer. Por isso que eu peço, falando em amor, que terapia sistêmica é amor, que muitas vezes esses pais que têm filhos adotivos, quando o filho adotivo pergunta de onde ele veio, quem é meu pai, quem é minha mãe, não é porque ele não ama você, pai. Não é porque ele não ama você, mãe. É porque nós temos um instinto, instinto de saber de onde a gente veio. Né? E muitas vezes os conflitos, a gente termina repetindo os conflitos para mostrar que nós somos pertencentes àquele movimento, aquele clã. Uhum. E aí a segunda lei. Estou explicando as leis que regem a terapia sistêmica. A terapia sistêmica não é só isso. Mas veja, 2 leis explicadas e muitas fichas começam a cair. Talvez vocês não aqui, mas quem está em casa, quem está ouvindo no Spotify, comece a entender que, poxa, será que eu estou fazendo isso porque é uma escolha minha ou eu estou fazendo isso para ser aceito ou para ter uma validação de alguém que eu amo? Estou saindo do meu lugar, porque muitas são as vezes que o relacionamento, o casamento do meu filho não tá funcionando. Mas por que não está funcionando? Porque muitas vezes meu filho está casado comigo, não está casado com a esposa dele. Ele coloca a mãe dele antes da esposa. Regina, mas não é. É natural, porque a mãe é mulher do pai, não é mulher do filho. Né? Sim. E aí há uma mudança de energia. Terceira lei, lei do equilíbrio. A gente tem que entender que nós somos responsáveis em todas as coisas que nós fazemos com 50%. Principalmente nas relações interpessoais. O que acontece muitas vezes aí os apaixonados de plantão? Eu amo por mim, por você. Então tu não cobra para o outro. Uhum. Porque tu está programando, além de desequilibrar, né, além de respeitar essa lei, você está dando ao outro o que ele não precisa nem fazer nenhum esforço. E aí a expectativa que quem está criando é você, não vai cobrar dele. Porque no futuro você está lá cobrando da pessoa e a pessoa meio que está sem entender. Você não amava pelos tipo dois? Assim, como é que é isso? Pelos dois? Não preciso fazer a minha parte. Uhum. Então, veja, e isso também não vai no mundo corporativo. Você tem que fazer 50% para ter os 50%, que é pelo menos o seu salário. Vamos falar um pouquinho disso no mundo corporativo, como é que funciona? Tá. Geralmente as pessoas querem estar dentro de uma empresa que diz assim, a minha empresa é uma mãe. Não, você não está no lugar para ter uma mãe. Se você está em busca da tua mãe, ou você se cura, ou você vai organizar o relacionamento com a sua mãe. A empresa, ela tem que ser empresa, ela tem que funcionar respeitando esses funcionários, mas jamais abraçando-os a ponto deles acharem que podem contar com a energia que não é propícia, com a energia que não é parte, não é funcional da empresa. Porque tem muita gente que ama tanto esses funcionários que termina programando-os, e aí vem a questão da programação. Você está programando a sua mente e a mente do outro o tempo inteiro. Então, ele começa a ter determinados comportamentos e você não chama atenção. Porque, eu tenho pena. Porque eu fico constrangido, porque eu sei de todas as histórias da família dele, eu sei que ele está precisando de um apoio. Ser uma pessoa justa é uma coisa. Dar demais é outra, porque eu desrespeito a lei do equilíbrio. E desrespeito a lei da hierarquia. Muitas vezes eu passo a não dar comando aos meus funcionários. Eu peço.
Regina, mas isso não seria educação? Olha que limite a gente tá. Quer dizer, então, que para mandar você tem que ser deseducado? Pois é. É, Quer dizer grosseiro, que né? você A tem gente que ser entende grosseiro? isso. Né? Então, quando a gente começa a entender que cada coisa tem o seu devido lugar e precisa ser respeitado, a gente entende também a lei do tempo e espaço. As pessoas que estão no futuro, as pessoas estão ansiosas. As que estão no passado estão depressivas. Onde é que a gente está vivendo? Presente. Presente. Estado de presença. Aqui, nesse estado de presença, você tem saúde. Se você está fora disso, você não tem. Então, veja, a base da sistêmica são leis assim. Né? Tem outras leis. Tem a lei do retorno, né? Que se eu for para a Bíblia, é a lei da semeadura. Você Só colhe o que colhe aquilo que planta. você plantou. Lei do Ninguém que retorno. planta tomate O que você colhe fez, cebola. volta para você. Exatamente. Então, Regina, mas como é que isso vai me ajudar? Trazendo à consciência o que é você. Quem é você? Porque é uma das primeiras coisas que a gente pergunta. Quem é você? E aí a pessoa fala, eu sou professora, sou uma pessoa que é assim. Não quero as funções. Porque nós somos levados a sermos funções. Eu sou mãe, professora, enfim. Exatamente. E aí se perde também, porque, por exemplo, eu sou mãe. Teu casamento tá bom? Por que você está perguntando? Não, porque, se você só disse que é mãe, certamente você está vivendo como mãe e aí você esqueceu seu marido. Só que aí, se você é mãe, antes de ser mãe, você é esposa, e antes de ser esposa, você é mulher. Onde foi que você desrespeitou essa linha aí? Porque nós somos conjuntos, nós não somos únicos. Nós somos personagens da vida real. Nós somos personagens sociais. Nós nos comportamos em determinados lugares de várias formas diferentes. Mas a gente não pode esquecer a essência. Se você esquecer a essência, você entra em adoecimento. É por isso que as emoções estão descalibradas, porque você esquece quem você é. E aí você escuta muitas vezes, não entra nesse negócio de empreender não, que não dá certo. Como é? Patrão trabalha mais que funcionário. E aí você vem ouvindo isso, você vai tirando esse empoderamento e aí você não consegue mais caminhar. Eu lembro uma vez que eu escutei falando da palavra empoderamento, né? Que você tá falando. Aí o pessoal faz, porque tá negócio, é empoderamento feminino, a mulher. Aí o pessoal faz, empoderamento é coisa de mulher. Não é empoderamento de qualquer pessoa. Mas é. É real isso. E eu tive até uma época que era melhor, trabalhando a neurolinguística, porque algumas palavras que a gente já sente, que a gente já recebe, já tem um estímulo automático, eu tirei empoderamento. Eu tenho um workshop de empoderamento que são 5 dias. Ele é, assim, incrível. Ele é um divisor de águas. Com aprendizados, com técnicas, com exercícios, né, que acontecem. E aí, teve uma época que só mulheres se inscreviam. Eu falei, vamos lá, vamos cuidar disso. Porque empoderar-se de quem se é você saber qual é a sua verdade. É você saber o que move você. Porque existem 2 comandos na nossa mente o tempo todo. Fuga da dor, busca pelo prazer. Quando a gente falava do workshop de vida pessoal e vida profissional, uma das coisas era, como é que eu organizo essa vida pessoal? Como é que eu organizo essa vida profissional? Por que é que muita gente passa o dia inteiro trabalhando e não cuida muito da família? Porque ali naquela base familiar, porque ali naquela casa, queira você aceitar ou não, tem alguma coisa que você não gosta. Tem alguma coisa que não está sadio. Tem alguma coisa que não te dá prazer. Aí tu desconta no profissional. Mas fica uma dúvida, Regina. Isso também não seria um pouco de personalidade? Quer dizer, por exemplo, eu conheço pessoas que só estão felizes, independente de família ou de prazer ou de qualquer coisa. Eu escutei, inclusive, de Igor, né? Igor, que é me ajuda, do Flow. Eu gosto muito de assistir o Flow, tá? E ele colocou assim, eu só me sinto, há muitos anos, tá certo? Eu só me sinto realmente completo quando eu estou trabalhando. E o equilíbrio? Você é só profissional? Aí eu já perguntaria a ele, querido. E o equilíbrio? Você casou? Pois é. Porque a tua mulher, ela precisa de um marido. Se ela casou, ela queria um marido. Você tem filhos? O teu filho, porque teu filho não pediu para vir.
Você o teve. Ele veio do transbordo do teu amor, ele veio para sustentar o casamento, ou ele veio para ficar com tua mulher, já que tu só se sente completo trabalhando? Mas aí vamos lá, tem gente que não casa, não tem filho e se completa de alguma outra forma Sim. também. Perfeito. Mas aí eu não sei o que me completa? Eu não estou brincando de casinha porque eu estou seguindo um modelo social. Quando eu sei os Isso. meus porquês, quando eu sei o que me move, quando eu sei as minhas dores e os meus amores, eu estou em saúde. Eu estou saudável. É isso que a sistêmica diz. Quando você sabe o que te move, você está saudável. Porque é aquela historinha. Existe a lei da polaridade. A lei da polaridade não, existe a polaridade. 8 e 80. Todos os dois são enfermidade. Onde é que está o equilíbrio? No meio. Uhum. Passado e futuro. Onde é que está o equilíbrio? No presente. Então, não é que você, o tempo todo, tenha que ser 100% em todas as áreas. Mas você tem que lembrar-se que você vive num sistema. Se você acha que você só se dá bem se você só é completo, olha a frase, isso é forte, minha gente. A gente pensa que não, mas eu só me sinto completo trabalhando. Cuidado, não vai ter uma família. Não vai ter filhos. Não, eu acho porque que você vai não é só família, trabalhar. porque tem amigos, tem vida social, tem tudo, né, também. Sim, são os pilares. Ah. Nós temos vários pilares. A pergunta foi até porque eu conheço outros empresários, Sim. muitos amigos meus são empresários, tá? E eles se sentem tão bem na criação deles, porque eles consideram quase que a empresa como um filho, né? Sim. Tá? Eu aprendi na minha vida de empresário dizendo assim, se desapegue da sua empresa. É, isso aí. Tá? Porque sua empresa... Desculpa, até fazendo um intervalo, a gente foi há muitos anos atrás, da minha empresa, tá? A gente recebeu uma aceleração, tá? E na aceleração, a primeira coisa que o cara perguntou fez, você ama a sua empresa? Fomos escolhidos no Brasil inteiro, eram 3 empresários. E aí, quem ama a sua empresa, levante a mão. E todos os 3 levantaram. Isso não pode ir embora, todos os 3, porque vocês vieram para cá para vender a empresa de vocês. Mas é. É isso aí. Mas é. Tem um ditado, eu não sei se é de Confúcio, que diz assim: para ganhar mais, você tem que ser a pessoa mais desapegada do mundo. Que se você comprou um carro maravilhoso, né? Isso. Você só vai comprar um próximo se você desapegar desse. É isso aí. Entendeu? Eu acabei de mobiliar meu apartamento maravilhosamente bem. Você só vai ter o próximo apartamento se você se desapegar desse. Então, assim, quanto mais desapegado, mais chance você tem de crescer e de triplicar os seus bens materiais. Né? Eu não sei qual é a citação, não sei de quem é essa citação. Então, são coisas simples que, quando você começa a se conectar, você vê que está tudo juntinho, está tudo perto. Aí, coitado do Igor. A gente vai usar ele agora como exemplo. Igor vem de uma estrutura familiar saudável, ou o pai de Igor fazia a mesma coisa que Igor faz? São perguntas que você começa a fazer para saber o que move você. Entende? Talvez como se... A honra, né, que você falou. Não, aquela coisa do prazer. A busca pelo prazer. Transformou a empresa dele num sucesso, trouxe tanto prazer. E aí ele está fugindo da dor do outro. Então ele só se agarrou ali. É saudável? É equilibrado? É porque no dia que a empresa... Se um dia a empresa falir, se der qualquer problema, Exatamente. ele vai ser quem? Quem vai ser ele? Exatamente. Né? Entendeu? Sim. É necessário. E aí a gente pergunta assim, Regina, mas lembra que teve uma pergunta também lá no primeiro episódio, por isso que é importante, se você está assistindo esse segundo agora, que era assim, nas empresas, trabalhar o mundo corporativo, né? terapêutico, ou então uma pessoa especializada em comportamento humano para fazer o recrutamento, né? É importante? Porque, por exemplo, você pega um esquizoide. O esquizoide é a vida intrauterina até o nascimento. Então, se houve alguma traumatização ali, a pessoa que está com a esquizoidia, está na dor, ele simplesmente ele sente a rejeição. A dor do esquizoide é a rejeição. Então, muitas vezes, nem foi uma rejeição de fato. Pode ter sido uma rejeição de fato. Aquela mãe não queria aquele bebê, aquela mãe rejeitou aquela criança, enfim, não sabia da gravidez. Porque quando você tem um estresse muito grande quando você está grávida, o que acontece? O útero enrijece e a temperatura cai, porque todo o seu sangue vem para a mão ou para os pés, porque você está em estado de estresse,
de precisar lutar ou É fugir. fisiológico, então. É luta, fuga. Uhum. Então, essa criança entende que houve uma traumatização. Então, eu vou ficar quietinho aqui, não vou me mexer mais. Porque enquanto eu me mexia, estava tudo estranho. Então, foi ficando rígido, foi ficando frio. Então, eu estou rejeitado. E aí, a energia do corpinho dela vai todo para a cabeça. E aí, aquela pessoa que, quando você olha para o corpo dela, às vezes o braço não condiz com a perna, pessoa muito magrinha, muito descompensada. É uma pessoa que marcou muito essa traumatização, né? Essa esquizoidia e essa rejeição. Mas são pessoas altamente inteligentes. São pessoas muito inteligentes, são pessoas que, na área de TI, na área que é mais analítica, na área de processos, de projetos, elas se dão muito bem. Aí você pega um esquizoide e puxa para uma pessoa que tem um traço oral em maior evidência. O oral é o período da amamentação ali, do nascimento, até 1 ano e pouquinho, 2 anos. A dor do oral é o abandono. Então, se ele pode ser um oral por excesso ou por falta, né? Porque mamou demais ou porque mamou de menos. Essa falta dessa mãe, enfim. Então, eu começo a ser rechonchudo, redondinho, fofinho, para ninguém me abandonar. Veja como o corpo é incrivelmente maravilhoso. Num treinamento que eu fiz com Luciana, e aí veio uma pessoa, né, falar de comportamento, e aí ela fala justamente isso que você está falando, está me remetendo. Os estereótipos Sim. que existem, Aí, né? veja, o oral, ele gosta de toque. Lembra que eu abandono a dor dele? E ele fica fofinho, aquele bebê super fofinho. Porque diz que com 6 metros de distância, o bebê já sente que foi abandonado pela mãe. Só que a mãe tem que tomar um banho, tem que fazer, enfim. E aí, quando você pega um oral e coloca junto do esquizoide, o oral vai querer beijo, abraço, eu te amo. E o esquizoide não quer. O esquizoide gosta de estar sozinho, de ficar sozinho. Aí olha a confusão. Imagina um relacionamento desse. Aí, ele não me ama. Não, ele ama, mas ele comunica amor de uma forma diferente. Uhum. Por isso que é tão importante você saber quem você é. Porque aí você vai saber que muitas vezes não é o outro. Você está dando ao outro uma responsabilidade dele fazer você feliz, só que a responsabilidade de se fazer feliz é sua. O outro tem responsabilidade de fazer ele feliz. Uhum. E aí, se sobrar tempo, ele te faz feliz. Só que não é maldade. É porque a nossa mente, ela tem programações diferentes. A nossa mente é um computador maravilhoso, de última geração, viu? Tecnologia de ponta. Só que é um gênio bobo. Ele não sabe o que é bom, nem sabe o que é ruim. Ele sabe o que a gente está alimentando e retroalimentando. E como é que a gente faz isso, Regina? A gente tem uma equação. Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. Só que antes desses pensamentos vêm as nossas crenças. Vem tudo isso que os traços de caráter trouxeram da idade intrauterina até os 7 anos. Tudo que a gente vive hoje Por isso é que se resposta... fala que a personalidade é formada até os 7 anos. Até os 7 anos. Perfeito. É isso. Uma outra pergunta que teve... Energia. Vamos lá. Tá muito calmo. Terapia sistêmica aqui, é energia, porque é porrada. Aí a gente falou um pouquinho de constelação, questão de homeopatia, óleos essenciais, como é que é trabalhado isso dentro da terapia sistêmica? Vamos lá. O que acontece? Volto a dizer, a gente não acredita que a cura está do lado de fora, a cura está do lado de dentro. Então, por que a gente trabalha a homeopatia? A gente trabalha a homeopatia porque ela está mais perto da parte natural das coisas. A gente trabalha o óleo porque o óleo é biocompatível, né? Então, ele vai trazer reações, ele vai ajudar esse corpo a trazer, a deliberar uma saúde, a encontrar o equilíbrio, porque muitas vezes está descalibrado, e aí cada componente desses óleos, porque a gente está falando de óleos puros, tá? Tenham muito cuidado com os óleos que tem no mercado, eles ajudam ao nosso corpo a recompor aquilo que está faltando. A neuroquímica que está faltando, muitas vezes. Regina, só eles curam. Se você tiver um tratamento sempre de orar e vigiar, eles vão manter você sempre saudável, né? Por isso que eu digo assim, é preciso ter cuidado com essa necessidade de achar que está sempre fora, porque senão você vai sempre em busca de remédio. Às vezes você não vai buscar somente um especialista. Você vai buscar remédio, você vai buscar remédio, você vai buscar remédio. E hoje a gente vê cada vez mais pessoas dopadas, né? E o cérebro inflamado. E até o psico, né? Sim, claro. Boa parte das doenças que a gente enxerga, boa parte das pessoas que têm problemas... As doenças psicossomáticas que se Sim. falam, né? Exatamente. Sim. Você, no final, você olha... Eu diria assim, eu tenho uma
uma vez eu tenho um problema que quando eu me deito, eu sinto falta de ar. Tá? E isso me incomodou muito durante muito tempo. E eu comecei a ir no médico e o cara fez aquele A endoscopia? Não, é o nasoroscopia, sei lá que danada é a que é oscopia pelo da nariz. vida. Pelo nariz. Do nariz. E ele Foi otorrino. foi, e verificou com câmera, e foi para cima e foi para baixo, e nada descobria. Aí comecei a fazer exame com tomografia e não sei o que, para ver se tinha desvio de septo, e nada resolvia. E toda vez que eu deito, a parte do nariz que fica embaixo. Qual é a entupia. parte? Direita ou esquerda? Não, sempre que eu deito, se eu deito pro lado para cá, entope o direito. Se eu deito para cá, entope o esquerdo. Você sabe, Isso me incomodava você muito. sabe o que fala de respiração, da área de respiração? Cheiro de morte. Mas não é uma morte. Não, mas não é uma morte de que alguém vai morrer. É morte de alguém em você, é morte de uma relação, é morte de um pensamento, é morte de uma ideia. Entende? É porque a gente está com medo de alguma coisa. Geralmente, quando a criança vê o casal se separando também, pode ser levado a esse cheiro de morte, porque está morrendo a família dele, né? Ou pode ser porque ele não consegue respirar, porque pai e mãe estão muito em cima, né? Às vezes até a mãe mais nessa superproteção, e aí esse trato respiratório ele fica comprometido justamente porque essa criança não pode respirar. No meu caso, depois de tantos exames que eu fiz, eu parei, sentei na frente do médico, ele olhou e fez assim: cara, seu exame deu normal, esse exame deu normal, esse deu normal, esse deu normal, esse deu normal, normal. Ele olhou para mim e fez: pensa um pouquinho se isso não é psicológico. Tá? Aí eu fui, me deitei e comecei a fazer... Uma autorreflexão. Não era nem autorreflexão. Eu fiz uma coisa que a questão do relaxamento. Eu trabalhei aquele método Silva de relaxamento mental, e eu comecei a prestar atenção no meu rosto. E eu comecei a ver que eu me deitava, o rosto extremamente tenso. E essa tensão, quando eu deitava, obstruía o meu canal. Aí eu comecei a tentar relaxar o rosto e comecei a ver que daqui a pouco passava o negócio e minha neném, peraí que agora eu vou lhe resolver. E hoje eu me deito, aí quando eu começo a sentir, eu vejo, aí eu presto atenção e vejo que meu rosto está todo tenso. Aí eu vou começar a relaxar meu rosto, começo a sentir... E como é que você consegue fazer isso? Autoobservação. Isso, autoobservação. Autoobservação. Eu perguntei do lado, porque todo o nosso lado direito diz respeito ao nosso pai e todo o lado esquerdo diz respeito à nossa mãe. Então, se observe quais são os seus conflitos, se tem aí o lado direito, se tem alguma coisa, se tem alguma dor, se tem alguma questão, se é algum órgão, né? Qual é o conflito? Lado direito, todo pai, lado esquerdo, toda mãe. E aí a gente falava que é um assunto também de um dos episódios, né, que vão vir, que é a questão da autoimagem. A gente se reconhece através do olhar do outro, mas a gente precisa se reconhecer principalmente através do nosso próprio olhar. Quantas foram as vezes que você pegou um espelho e não olhou quem estava, né, no reflexo daquele espelho? Você olhou se estava bonita, se a maquiagem está se bem você feita. olhou se a maquiagem está bem feita, você nunca olhou para você mesmo e, por exemplo, aqueles estímulos que você dá à sua melhor amiga, que você dá ao seu melhor amigo, que você deu ao Ítalo, né? Que você diz assim, Igor. medalha de prata, não, eu quero medalha. Igor. Aquele tipo de estímulo que a gente dá aos outros, quantas são as vezes que você dá a si mesmo? Sim, Sabe? Agora, juízes altamente severos de nós mesmos. A gente está numa geração, né, de pessoas que se dão sentenças assim absurdas. Agora você dá sentença a um outro e depois você reduz a pena, né? Com os outros nós somos sempre maleáveis, nós somos sempre amáveis, nós temos sempre uma palavra de conforto e nós temos sempre um respeito, que é a vontade de olhar de novo. Mas com nós mesmos, não. Por quê? E aí vem aquele negócio, a pessoa perfeccionista sofre pra caramba, né? Claro, claro. Com certeza. Porque... E para que perfeição? Da onde vem essa necessidade de perfeição? Você está querendo chamar a atenção de quem? É isso Né? aí. Porque você está sempre ali no limiar de exigir demais de você. Aí entra um pouquinho, tá, do que eu leio um pouco sobre TDAH, sobre autismo, tá? Aquela coisa de você alcançar a perfeição, tá? Pela perfeição. Tá? Então, se você pega um TDAH, por exemplo,
tá? E ver ele tratando o seu dia a dia, tá? Ele simplesmente estaria aqui doidinho, porque esse bonequinho não está um do lado do outro certinho. Ele teria que estar exatamente certinho. Então, isso também causa um pouco dessa Aí é o toque, né? necessidade do toque, É. né? O que Aí é o toque. o que é importante a gente saber? Que como humanos que somos, nós somos imperfeitos. Sim, E aceitar as nossas imperfeições, sejam elas físicas, né? Sejam elas de resultado. E aí entra a neurolinguística, com tudo aquilo que a gente fala para nós mesmos. Por exemplo, a gente fala assim, rapaz, fulaninho está com um problema de saúde. Quando você escuta que fulaninho está com um problema de saúde, você logo diz assim, está morrendo. É. Porque problema é uma palavra que estimula o nosso cérebro de maneira altamente potente. Né? Então, fulaninho está com problema financeiro. Está falido. Fulaninho está com problema... Acabou-se. Então, quando a gente chega, a gente começa a limpar, na terapia sistêmica também, a limpar essa neurolinguística. Então, você fala que você está com um desafio. Eu estou com uma situação desafiante. E o que é que você lembra lá de trás, quando... Primeira questão, então uma questão, eu estou com uma questão de saúde, eu estou com uma questão financeira. O que é que você lembra daquelas provinhas lá, né, do primeiro teste, eu tô nono? passando por um teste, eu preciso achar uma É. solução, eu preciso achar uma resposta. Então eu já sei que um problema de saúde é algo muito grande para eu trabalhar na minha vida, mas uma questão de saúde é porque eu vou em busca da solução. Entende? É a forma como é abordada, como é falado, né? Quando eu digo assim, rapaz, é muito difícil isso, e digo para minha mente, é muito difícil, ela já disse, bloqueia. é impossível. Já a bloqueia. neurolinguística. É né? impossível. Já bloqueia. É Exatamente. impossível. Ah. Então é desafiante. Até Ah. hoje em dia, quando você faz um curso, por exemplo, você vai fazer um curso de oratória, alguma coisa, tá? E o pessoal sempre diz assim, evite palavras negativas. Sim, mas Você vai fazer uma proposta e diz assim, tá difícil. Opa, Não, você já, e já criou um bloqueio, né? isso é tão interessante que num curso que eu fiz, questão de qualidade de atendimento ao cliente, ao paciente, aí fala justamente isso, que é comum, por exemplo, ligar um paciente assim, eu queria marcar uma consulta com a doutora Marina, a secretária faz, infelizmente, E já acabou. já Aham, acabou, aham. já era, entendeu? O paciente já diz, acabou. já não vai ter vaga, já... Exatamente. Então, Exatamente. muda a forma de falar, então a Exatamente. importância que isso É tem claro, claro. no nosso meio social, no nosso trabalho São também. palavras E a que gente você vai liga ao levar- negativo. E Ah. a gente vai levar ao atendimento. Como é o atendimento hoje? Hoje você chega num shopping, hoje você chega num escritório, hoje você chega numa empresa. Se o teu primeiro atendimento não foi com um sorriso, não foi com uma voz Não num tom volta. tal, você Lógico. já Não tá volta. bloqueado. É. E você já entra assim, me tratou mal, vou te tratar também. Peraí, já bota É, assim, exatamente. peraí. Eu brinco muito, porque quando eu chego nos lugares, tá certo? Eu digo que um sorriso desarma qualquer pessoa. Sim. Então, às vezes, a pessoa olha a cara pra você e fala, "Aí, tudo bom? E é o Tá bom." remédio. A Já pessoa era. a É, pessoa já faz, desarma. tá. Ah. Aí já fica meio assim, aí você vai dar outro sorriso, trata bem, Brinca, a pessoa brinca, a pessoa já, opa, tá? Abre muitas portas. Deixa eu falar dessa parte do sorriso, que é interessante, e eu já deixo o convite para vocês também, para vocês dois participarem. Tem um workshop chamado que é o Workshop de Habilidades Artísticas. E aí eu trabalho a inteligência emocional trazendo o clown, né, que é a palhaçaria, que são aquelas que é aquela técnica dos profissionais palhaços que vão nos hospitais, Putz, que adoro vão eles. trazer É. toda Doutores essa da Alegria. Doutores da Alegria, e tem outros, né? É, os E palhaços tem reconectar, outros. É. porque a alegria manda o sorriso, somente esse Sim. negócio aqui, ó, somente esse movimento, É. Sim. né? Quem está assistindo é o movimento Aí do o sorriso sorriso. é a curva mais bonita do corpo. Pois é. E você exatamente. sabia que manda uma mensagem pro cérebro, né? É tipo assim, tô triste, aí você faz assim. Aí os programadores lá do computador fazem assim. "Oxê, Bug. hoje Deu um bug. hoje ela não tá triste. Por que ela não tá triste? Somente fazer esse movimento. Quem é? É incrível. Pensem como é desafiante, às vezes, como a gente está desconectado da gente. Tem gente que chega no set e não consegue fazer isso. O lábio treme. Não sabe sorrir. Não sabe sorrir. É. Perdeu o movimento do sorriso. Então, se você perde o movimento do sorriso, você perde mais um comando de bugar o seu cérebro. Entende? É verdade. Porque hoje a gente está trabalhando dentro de uma ferramenta, também está estudando a ferramenta de hackear o cérebro. De colocar, de administrar, né, essa parte comportamental através de um hacker, né,
novos softwares dentro dessa programação. Então, se você não consegue sorrir, quantas outras mensagens você não está mandando para o seu cérebro? E a gente, Regina, eu acho que a gente, hoje em dia, com a facilidade da informação, tá? Porque antigamente a gente, para receber uma notícia de alguma coisa, você esperava 20 dias para chegar uma carta. Né? Hoje é Hoje é muito instantâneo. rápido. Hoje o mundo é É, instantâneo. é. Então, por essa instantaneidade, digamos assim, do mundo, tá? Você está o tempo inteiro bombardeado, porque eu digo que o ser humano gosta muito de escutar as más notícias. É? Então você constantemente, você liga a televisão, é guerra, é não sei o quê, porque fulano Ixi, morreu, eu já porque não sei o quê. desligo. Então você Mas começa a pensar Eu sou jornalista, de uma mas não forma tão assisto negativa TV. também. Então hoje em dia eu me proíbo. Sim, e é ótimo. Você Quando está eu fazendo começo pela um televisão, dos começa melhores alguma coisa remédios para negativa, você. eu vou lá e desligo. Peraí, eu vou assistir um filme, eu vou assistir até você pode até assistir um filme de guerra, que eu gosto Mas é de filme de diferente. guerra, mas é diferente. É diferente. É. Porque você está olhando ali a arte, É. você está olhando a história, você está olhando uma outra coisa, e não como você está em casa daqui a pouco. Fulano morreu, não tem seguro, não sei o quê. Porque não sei, aí você começa a ser bombardeado no seu dia a dia e a sua vida vira um inferno. E eu diria o seguinte, olha, evite esses jornais, né, que você dobra e sai sangue, evite dramas, filmes dramáticos, principalmente quando você não estiver bem. Se é uma história verídica, só assiste se você estiver legal, porque senão você se envolve e a gente total. troca energia com toda a história da pessoa. Evita terror. Gente, vocês não sabem o que o terror faz com a mente Eu não humana, assisto filme terror. sabe? Enfim, tem gente que Sou gosta, frouxa, não gosta. gosto, não me faz Gosta. bem. faz Não, muito mal, não muito assisto. mal, muito mal. Não gosto. E aí, já soltei uma dica aí. E aí, esse workshop trabalha a palhaçaria, para trabalhar o sorriso, para trabalhar a criança interior, porque muitas são as vezes que a gente desconecta dessa criança, só que ela tá na gente. Não tem para onde correr. É a caixinha que move a criatividade, que move muitas vezes essa felicidade, essa criança interior. E ferramentas de teatro. Então, eu entro com inteligência emocional e com gestão da emoção, porque inteligência emocional é você reconhecer as suas emoções. E gestão da emoção é você Lidar, né, com administrá-las isso. para ter o resultado que você quer. Então, é um workshop de 2 dias, com 3 ferramentas incríveis. Não tem como você sair Quando vai o mesmo. ser? Vamos Agora, divulgar. dia 29 e 30 de julho. É sábado e domingo, né? 29 e 30. 29 É. e 30 de julho. Ó, Então, olha aí, quinta-feira 29 ainda dá tempo de se inscrever, Pois então. é, 29 e 30 de julho. Ah, Julho. julho. Tem Ah, tempo então tá ainda. 30 na dias próxima. ainda, hein? Ah, tá ótimo. 29 e 30 Sábado de e julho. domingo. Sábado e domingo. 2 dias assim. Onde vai imersão. ser? Incríveis. Vai ser aqui no área. Para quem não conhece, fica aqui em Piedade, porque a gente faz no teatro. A gente trabalha realmente esse espaço cênico para trabalhar essa emoção. Legal. É a arte em prol da emoção. Então, veja, a sistêmica, quando a gente liga tudo, é aproveitar-se do que é bom dentro da gente, é descobrir o que é bom dentro da gente e fazer uma terapia para você, porque você é um ser ímpar. Tá? É uma terapia que você não passa muito tempo. Ela tem processos. Ela tem, como é que eu posso dizer? Etapas, no máximo. No máximo, eu poderia chamar de etapas. Que nem é assim. Mas o primeiro planejamento, você passa no máximo 15 sessões comigo. E depois você vai voar. Você vai colocar em prática tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você ressignificou e tudo que você ampliou a sua consciência. E uma consciência ampliada, ela nunca mais volta mesmo. A ser a mesma. Jamais. Não tem como desver. Quer dizer agora, Entendeu? desaprender. Não tem como. Você vai ser responsável pelo erro que você está cometendo. E agora Você consciente. faz, mas faz de forma consciente. Exatamente. Né? E a mente é incrível. A mente é incrível. Sim. Você precisa fazer terapia. Sim. Putz. Quando você... Olha... Quando você... Não, mas terapia não é coisa de doido. Olha aí, tá vendo? Tá vendo como é a percepção? Você precisa fazer terapia, meu Deus, tem alguma coisa Eu acho que todo comigo. mundo precisa fazer Todo terapia. mundo Isso não foi deveria. brincadeira, né? Porque... Não, mas eu vou apertar. Opa. Porque, o que acontece? Muitas vezes, não estamos dizendo que as pessoas não estão bem. Estamos dizendo que elas podem ficar cada vez melhores e que elas podem liberar Porque a outras gente tem esse pessoas. pensamento, que precisa de terapia, quem tá em depressão, quem tá pra baixo, e não é isso, né? Não, aí é quando você já o trem já descarrilhou, já tá fazendo aquela faísca e indo para um lugar errado. Terapia é para você ter e ser próspero, saudável e abundante, para você poder ir para qualquer lugar, para você poder amar e falar de amor
de uma forma verdadeira. É você saber que você vai fazer parte da sua família, ainda que você não honre, com doença, ainda que você não repita a função. É você ter consciência que entre você e algo espiritual, que não precisa ser Deus, qualquer coisa que você acredite, trabalha a sua espiritualidade. É você entender que existem vários pilares que montam você. Não é só o profissional, não é só o social, é o familiar, é o financeiro, é o educacional. Porque muitas vezes a gente acha assim, vamos ser prático. É vida profissional ou vida pessoal? Mas E o meio do caminho aí, no né? meio do caminho, né? Nossa emoção é um edifício muito alto que tem várias pilastras ali, vários pilares que precisam ser alimentados. E quando um está ruim, o outro, se estiver bem alimentado, ele consegue sustentar. E o mais importante é a espiritualidade, que é uma coisa que as pessoas estão se distanciando cada vez mais. E eu volto a dizer, espiritualidade não tem é nada a religião. ver com religiosidade. Sim. Entendeu? É você se conectar a alguma coisa maior que você. Porque se você acha que não existe nada maior que você, seja ela uma energia, seja ela a natureza, seja ela o que quer que seja, você se sente imparável. Então por que tu Isso é é tão Deus, né? incapaz? Não. Então por que tu é tão incapaz? Também. Sim. Se tu se acha imparável, se não tem nada maior que você, por que você tá tão aí, tão doente, tão adoecido? Você vai pra onde? Que É caminho bem é esse que você isso. tá seguindo? O ceticismo. Hum. Não seria o ceticismo? Me explique o ceticismo. As pessoas céticas, e aí a gente tá falando, agora a gente vai ter que entrar numa polêmica. Vou-me embora. Como está a sua percepção? Não, como está a sua percepção? Né? As pessoas céticas, será mesmo que elas não acreditam em nada acima delas? Como aquele, é a sou ligação ateu, graças a dela? Deus, né? Sou ateu, Sou ateu, ateu, graças a assim, Deus. Aonde ela não acredita? Porque eu não estou Não, dizendo mas de religiosidade. eu não estou então. falando. A minha colocação não foi com o ceticismo com relação à religião. Sim. Mas o ceticismo em geral. Tá? Eu Existe? sou, vamos fazer uma terapia aqui Existe? agora. Agora eu pergunto. Consulta, Existe uma consulta, mulher. atenção, gente. Vai hein? começar. Vou assistir uma consulta ao vivo, viu? Vamos embora. Aí vai responder muito melhor o que é uma terapia sistêmica. Da minha Então, GT aqui, viu? o ceticismo, certas pessoas, eu me coloco entre elas, tá certo? Foram criadas, foram digamos Educadas. assim, não nem educadas, foram alimentadas, tá certo? Em tudo dentro da matemática. Certo. E a matemática, tá certo? Para essas pessoas, eu me coloco entre elas, tá certo? Explica tudo. Tá? Então existe o ceticismo da coisa assim. Tudo é muito matemático. A matemática, ela não explica, aliás, eu não diria que ela explica, ela tenta explicar. Certo. Né? É feito a física. A física não explica nada. Ela tenta explicar. Ela tenta responder perguntas. Tá? Tenho muito também, eu gosto muito, por exemplo, de estudar filosofia. Sim. Tá? Escuto muito podcast de filosofia, leio um pouco sobre filosofia, tá? E a filosofia é exatamente o outro lado da coisa, né? Sim, sim. Ela enxerga a coisa de uma forma muito mais sistemática, tá? E a gente começa a fazer comparativos, tá? Dentro desse ceticismo, dentro da filosofia, tá? E sempre chega a matemática. Certo. Tudo bem. Aí a gente tem que entrar. E agora? Aí a gente tem E que agora, entrar. José? Aí a gente tem que E entrar. agora? Aonde a matemática leva você? Eu me lembro que outro dia a gente estava lá embaixo, no nosso network, no nosso cafezinho, e tinha um cientista que ele dizia assim, Deus deixou a assinatura dele. Eu mostrei para você esse vídeo. Sim. Sempre na tríade de 3, né? Presente, passado, futuro, altura, largura e profundidade. Eram sempre de 3. Então, para mim, se você está falando que tudo termina na matemática, tudo termina também no que ele disse. Na criação. E numa criação escondida em qualquer ciência. Nós não somos seres por sermos algo que é espiritual, não é espiritual, é matemático, não é matemático. Por que é que você não se abraçou somente com a matemática? Por que você não se abraçou somente com a filosofia? Porque sempre tem que ter os dois. Balanço, porque, na equilíbrio. verdade, nós estamos ainda em busca de. Então, não existe um ceticismo. Porque até o próprio cético ele fica procurando outras coisas para dizer que ele é cético. Mas é isso que eu digo, a coisa é dessa forma que eu enxergo. Tá? É dessa forma que eu enxergo e que muitos cientistas que eu estudo, que eu gosto de ler, tá, enxergam. Nada tem resposta.
Sim. A própria matemática não tem resposta. Certo. Tá? Então, o que a ciência tenta responder é o que não foi respondido. E aí, o que foi que você me respondeu? Olha, responda que não tem resposta. Muita resposta. E Olha, aí, isso vai o chegar que para foi que lá você... de 3 Ó, horas. Viu? Escuta essa. E o que foi que você me respondeu quando a gente chegou na derradeira pergunta? E aí, no que você acredita? E aí você disse assim, junto comigo, e me corrija se eu estiver errada, que às vezes é melhor ficar na ignorância, porque quanto mais a gente Sim. aprofunda, mais respostas a gente vai Sim, foi ter, aquela e conversa que a mais gente teve lá no cafezinho. respostas Isso. enraizadas. Então, assim, por mais que o cético queira dizer que existe somente uma linha ali e que a matemática... Existe uma confusão, uma inquietação para dizer quem sou eu, de onde eu vim, e sempre termina acreditando em várias coisas. Busca. Certo. Essa é a busca. Tá? A ciência também vai em busca. Sim. A gente costuma dizer, Deus me livre eu me colocar, não chego nem aos pés de um cientista. Deus me livre. Deus me Oxi, livre. Como Olha aí, assim? ó. Deus me livre. Ei, parou o podcast? Volta, corta essa parte. Tá vendo, pessoal? Por A mais B, ninguém precisou forçar nada. Não Vamos lá. forçamos nada. Vamos Essa lá, foi ótima. vamos lá. Não me considero nem de perto João, por tá, favor. um cientista. Mas gosto muito da matemática, gosto muito de ler física aliás, foi minha vida inteira foi exatas. Tá? Mas eu sempre coloco e sempre vejo que o homem em si sempre busca respostas. Tá? Se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia, estudar as religiões, todas elas estão em busca de uma resposta. Uhum. Tá? E quando entra a ciência, que se mistura com a religião, Mas na teoria a ciência vem para responder tudo, né? não, nunca. Gosto. Nunca. Ela disse, Não, ela não, disse, não, né, a não, probabilidade, não, né? não. Hã? De todas as Não. probabilidades eu venho responder. Não, a ciência nunca. Não, nunca vai responder, acredito eu. Tá? O que ela Mas- procura fazer é, ela se pergunta constantemente. Tá? Então ela diz assim, se isso acontecer, pode acontecer isso. Aí ela vai tentar provar que aquilo acontece. Então ela chega num segundo fator. Opa, realmente aconteceu. Então se isso realmente aconteceu, também provavelmente vai acontecer isso. E chega a um certo ponto que ela descobre um erro. Einstein, tá? Ele colocou uma teoria, tá? E depois chegou o cara com a física quântica, por exemplo, e disse para ele, é assim. Aí disse, jamais vai ser assim. Tá? Mas ele fez os mesmos cálculos que o cara e ele chegou no mesmo resultado. Mas ele não admitia isso. Tá? De que aquilo poderia existir, a física quântica. Tá? E isso começou a haver uma outra virada da física para começar a estudar a física quântica. Quer dizer, é sempre em busca de uma resposta. Sabe, Nunca se encontra uma resposta definitiva. Tá sempre em sabe busca de qual uma é resposta. outra premissa da terapia sistêmica? É. Movimento. O mundo está em movimento. Nesse momento, nós estamos em movimento. A Terra gira em torno dela, está girando em torno do Sol. Se você está paralisado, você está enfermo. Se você está em movimento, você está saudável. Então, todas as vezes que você diz que o que acontece com os céticos? Eles merecem mesmo um título ou eles estão de acordo com o movimento? Sempre em busca de. Há alguns anos a gente falava da genética, que se sua mãe tivesse uma doença, sua avó tivesse uma doença, você teria a doença. Chega hoje a epigenética, dizendo assim, tudo que está aqui dentro desse DNA não precisa ser lido, que é uma das coisas que a gente traz muito na terapia, por causa do pertencimento. É porque eu sou do meu clã e eu vou ter essa doença. Não, vamos por amor, libere essas pessoas que vieram antes e não puderam ter essa vida, porque a epigenética, acima da genética, a ciência diz... Aquilo que está aqui não precisa ser lido. Se você mudar seus pensamentos, se você mudar o ambiente, se você mudar sua alimentação, você cria uma mielinização nesse DNA e ele não é lido. Então, muitas são as vezes que a gente repete padrões, principalmente de doenças e de enfermidades, porque a gente tem a necessidade de pertencer, não porque está escrito. E aí eu vou pegar lá na Bíbliazinha.
Deus deu o livre-arbítrio. Se eu tivesse um destino para ser tomado, eu não teria ele. Sim. Se eu sou movimento, eu sou cético até ler alguma coisa naquilo que eu me agarre e me abrace. Lógico. Então, graças a Deus, ele terminou se perdendo. Né? Aí eu não posso fazer nada, que o nosso podcast é desse jeito. Vamos voltar para a terapia sistêmica de outra forma agora. A gente falou um pouquinho de constelação, de óleo. Que outras terapias? Que outras ferramentas, Ferramentas, vamos lá, ferramentas. Hipnose. Ok. Hipnose. A hipnose, ela geralmente é utilizada quando a gente encontra muita barreira, né, nessa tomada de consciência ou nessa tomada de decisão. E a pessoa diz, não, eu quero tomar essa decisão, eu quero mudar, eu quero me conscientizar, eu quero me reencontrar. A gente trabalha também a questão da fobia, né? A questão de como essa... A hipnose para a fobia. Para a fobia. Porque é como a sua mente interpretou. Não existe verdade absoluta, existe fato vezes interpretação. Então, você foi programado para ver a vida de uma determinada forma. E aí, quando entra a hipnose, muitas pessoas chegam com aquele preconceito da hipnose de palco. Você vai, não, você dorme, agora vai acordar comendo uma maçã, uma cebola como se fosse uma maçã, dorme. Isso não é terapia, tá? Porque nem sempre eu preciso entrar num transe sonambúlico para fazer uma ressignificação. E, Regina, por que é que a gente usa muitas vezes a hipnose na terapia para uma ressignificação? Porque nesse momento agora, os meus olhos eles estão recebendo muitos estímulos. Eles estão recebendo os estímulos da imagem de Marina, a sua, a luz, a cor da parede. Eu imagino que estou olhando somente para uma coisa, mas minha mente está captando pelo menos 3 estímulos diferentes. E quando a gente fecha esses olhos, quando a gente trabalha essa respiração, trabalha essa coerência cardíaca, da respiração, da pulsação do coração, a pulsação ali da mente, a gente abre um espaço para conversar com uma programação que tem um crítico ali, tem uma parte crítica que protege ela. Não é que você vá tomar tudo que eu disser para você. Eu faço uma sugestão e a sua mente trabalha ela como autossugestão. Se isso não acontecer, a gente não entrou na barreira. Então, quer dizer que a hipnose não funcionou? Não, quer dizer que seu crítico está alto. Quer dizer que muitas vezes você veio aqui dizendo, não vou fazer isso. E aí é preciso um tempo para trabalhar uma confiança, para trabalhar uma coerência para se colocar na hipnose. Mas muitas são as vezes que quando você já tem um laço, né, com essa terapeuta, quando você já tem uma confiança e a gente coloca nesse transe, você consegue, inclusive, acessar imagens e memórias profunda. Sim. Tá. E você muitas vezes uma meditação traz guiada, digamos assim. E às vezes você traz o que a gente precisa identificar. Porque tem muitas terapias que passam muito tempo porque elas vão de momento em momento na sua vida e tal. A terapia sistêmica ela precisa ir no ponto. Qual é a chave que precisa ser virada aqui? Então a gente só vai nisso. Virando uma chave, a gente vira várias outras. Então, às vezes a gente precisa de uma resposta que você não está trazendo conscientemente. Então a gente entra em hipnose e busca abrir ou uma janelinha light que está ali, porque geralmente as janelas light são boas, são coisas positivas, então não é uma traumatização. Então a gente vai na dark ali, ou nas janelinhas que guardam as suas traumatizações, abrem e perguntam, por que é que está acontecendo isso? E a sua mente com uma inteligência muito além, porque é uma inteligência, né, enfim, infinita, ela traz muitas respostas. Quando você começa a fazer algumas perguntas, que a terapia sistêmica também é cheia de perguntas para vocês, e seu corpo vai falando, às vezes você está falando uma coisa, seu corpo está falando outra. A gente encontra uma coisa que você para assim e faz assim, cara, nunca pensei nisso. Nunca pensei dessa forma. Por quê? Porque quando você entra no set terapeuta e você vai criando a sua responsabilidade dos 50%, você vai se doando, você vai se entregando. Então, tudo vai aparecendo. Porque o seu corpo e a sua mente, eles não querem esconder de você o porquê você sofre. Você quer se mas conhecer, né? ele só quer entregar a você quando você puder ver. Vou dar um exemplo. Teve uma... E aí foi supervisão, tá? São estudos de caso que a gente pega com vários profissionais. Tinha uma menina, e não foi caso meu, foi uma caso de supervisão, a professora trouxe. Tinha uma menina que sempre que sentia um cheiro, ela desmaiava. Sempre que sentia um cheiro, ela desmaiava. E aí ela foi, começou a terapia,
E aí foram para hipnose, porque não estavam tendo resultado somente na terapia normal. Quando chega na hipnose, a gente não, né? Foi descoberto que aquele era o cheiro do pai dela. E o pai dela tinha abusado sexualmente dela. E ela amava muito aquele pai. Então, a mente sabia o tamanho daquela dor. Né? Então, para proteger ela da lembrança, porque só foi acessada por hipnose, todas as vezes que ela sentia o cheiro, a mente bloqueava e ela desmaiava. Então, veja, a mente ela é um gênio bobo. E muitas são as coisas que estão guardadas para a nossa proteção. Mas quando você se dispõe a conhecer mais sobre você, às vezes é preciso ir em lugares assim e liberar, sabe? E ressignificar e transmutar para que você seja livre, para que você entenda por que é que está acontecendo aquilo. Ninguém está querendo. Sua essência não quer o seu mal. Ela quer, tanto que diz assim, né? Que até quando a gente morre, todas as células ficam ali numa briga louca para buscar não morrer. Né? Nenhuma célula quer morrer. Nenhuma célula quer morrer. Uhum. E aí, quando um coração ou um cérebro para, diz que todas as outras áreas do corpo entram numa briga enorme para dizer assim, ressuscita, ressuscita, a gente não quer ir embora. Então, se ame, sabe? Terapia é se amar, é buscar dar uma chance para si mesmo. É respeitar a sua história, mas não fazer dela uma sentença de vida para você. E aí a terapia sistêmica é isso. É trabalhar com amor e com responsabilidade. E só faz terapia sistêmica quem aceita respeitar a própria dor, tratar com amor o que vai descobrir e ter autorresponsabilidade para ir até o final, principalmente cuidando dessa criança interior. Perfeito. Gostei do resumão aí no final que explicou, acho que as dúvidas que todo mundo que perguntou tinha. Tá, infelizmente, nosso tempo acabou. Vamos lá pro infelizmente. Vamos lá pro infelizmente. A neurolinguística aí. Eu gostaria de fazer neurolinguística aí. Eu gostaria de fazer um protesto aqui, ao vivo, a cores, tá certo? Esse podcast tem que durar umas 4 horas. Acaba esse negócio, podcast. É muito assunto, viu, né? Cenas para o próximo capítulo. Eu acho. Acredito. Viu? Mais uma vez, obrigado, Regina. Eu que agradeço, aqui conosco. Marina. Você vai fazer parte do nosso podcast, tá? Então estaremos nós duas juntas nos próximos episódios. Muito bem. Por favor. Tá? E obrigada, pai, por participar. Vamos fazer episódios maiores para conseguir discutir, debater, bater um papo legal sobre isso. Vamos lá, claro. Combinado? Fazer terapia, polêmica. viu? Sim, terapia. E aí, ó, quem tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários ou vai no Instagram de Regina, favor. que ela responde tudo, ó. Tudo mesmo. Gente, muito obrigado. Beijo Fiquem com todos. Deus. Tchau, tchau, Fiquem com Deus. Fiquem bem. Até a próxima. Até a próxima. Hubcast com você, onde você estiver.